Olá, Gustavo Soares, presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, e estou aqui com um bate-papo que foi meio que de improviso, né, Tufik? Mas eu garanto para vocês que é um bate-papo com o melhor conteúdo que tem sobre o que nós vamos falar, o tema que nós vamos falar. Eu estou aqui com o Dr. Tufik Abner Neto, diretor da Faculdade da Faceres em Rio Preto, cirurgião. Nós estamos aqui no Congresso Paulista de Cirurgia, que também, junto com a Sociedade Brasileira de Hérnia e o Congresso Paulista de Hérnia e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, estamos num evento que foi um sucesso, né, Tufik? Você fez parte disso, da organização, e o que nós vamos falar aqui é sobre formação médica. O Tufik tem uma das maiores experiências nisso e eu quero ver se ele consegue contextualizar para a gente o nosso atual momento. Nós tivemos, Tufik, duas conversas aqui anteriores com o Rubens Salum, Marcelo Furtado e o Morrice, e depois com a Natália e com a Marliane, e várias vezes nós tocamos nesse assunto, como está a formação médica, a perspectiva da medicina. Eu acho que ninguém melhor do que você para dar um panorama para a gente. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte: o ano que você formou e onde você formou, e como que a educação médica entrou na sua vida? Olha, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo honroso convite. É um tema, formação médica, educação médica é sempre um tema apaixonante e nós nos dedicamos muito a isso, né? Eu me formei em 1987 na Faculdade de Medicina de Rio Preto, fiz 4 anos de residência em cirurgia geral, e sempre tivemos essa verve, o DNA da educação, né? Eu fui preceptor, posteriormente fui professor, até estar à frente de uma instituição de ensino. Estou à frente há 24 anos, à frente de uma instituição de ensino, que tem como único curso atualmente o curso de medicina, que é a Faceres. Faceres. Tufik, assim, esse já é o mais polêmico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É muito diferente o ambiente de formação que você teve, da sua formação, do que nós temos hoje em dia? Olha, é totalmente diferente. Você pega, quando eu estava na faculdade, e logo que eu me formei, veja, eu me formei, estou no 37º ano de formado. Perfeito. Ora, o mundo mudou, o sistema de saúde mudou, a medicina mudou, o paciente mudou, o médico mudou, a tecnologia mudou. Por que não a formação médica não haveria de mudar? Existe uma frase jocosa em educação médica que diz que tem faculdades no século XIX, tem professores no século XX e tem alunos no século XXI. Então, perfeito, se você não se situar, se você não se adaptar, se você não se transformar para atender essa realidade, mudar essa realidade, eu acho que a instituição vai sofrer muito e, principalmente, aqueles que ela formar vão sofrer mais ainda. Perfeito. Para a gente tentar colocar isso em algumas coisas mais tangíveis para quem vai nos escutar e nos ver, o que você colocaria como a principal dificuldade no ensino médico naquela época e a principal dificuldade do ensino médico hoje? Olha, eu acho que o principal é uma coisa que existe há milhares de anos, o conflito geracional. Eu acho que é o principal. Você encontra escritos na Mesopotâmia. Sócrates, o filósofo Sócrates, 2.500 anos atrás, já tecia comentários ácidos sobre as novas gerações. E não poderia ser diferente hoje. Você sempre, ao longo da história, você vai ver, você percebe comentários de escritores, filósofos, a respeito críticas às novas gerações. Ou seja, não é um problema novo. Não, é um problema que sempre existiu. Sempre existiu, sempre existiu.
Só que assim, o que eu acredito que talvez tenha mudado um pouco não, bastante, é que a minha geração, em que pese ter diferenças com a anterior, as diferenças não eram tão acentuadas e o hiato geracional demorava aí entre 30, 35 anos para fazer essa virada. Hoje, você percebe que há um hiato geracional de 5 anos. O aluno que está ingressando na faculdade é diferente, tem um perfil diferente do concluinte da mesma faculdade. Frequentemente você encontra essa ninguém situação. Nunca tinha me falado, Tufik. Interessantíssimo isso aí. Olha, a gente mede esse tipo de situação através quando você começa a pesquisar as preferências, as intenções de carreira, qual é o seu plano de vida. Quando você fornece uma mentoria para os estudantes e você começa a tabular, e depois quando você começa a fazer o acompanhamento do egresso, nós temos um acompanhamento de egresso, como é uma faculdade nova, então nós temos ainda condição de ter um acompanhamento de praticamente 100% dos nossos egressos. E a gente frequentemente compara o nosso egresso, os recém-saídos, os que estão formados há mais tempo, com os concluintes e os ingressantes. E você percebe que há hiatos acentuados na forma, inclusive, de encarar a profissão. E isso mais ou menos de 5 anos que você está percebendo isso? A gente acredita, eu ainda não tenho um número consolidado, mas a gente está formando uma opinião de que o hiato hoje é de 5 anos. É completamente novo esse dado, né? Porque 5 anos é muito pouco, ainda menos do que um curso de medicina. Para nós, em tempos assim de TikTok, de WhatsApp, de outras tecnologias imediatas, né? 5 anos é uma eternidade. Perfeito. E você nota que o mercado de trabalho, com esses estudos que você tem feito, o mercado de trabalho consegue lidar bem com isso, com diferenças grandes, de pouco menos de 5 anos, ou não? Isso aí é um problema para o mercado de trabalho? Olha, é um problema para todo mundo. Talvez seja o maior problema hoje de uma escola médica. Talvez seja o maior problema de estruturas hospitalares moldadas em sistemas há muito tempo no mercado, né? É um problema para todo mundo, tá? E eu sempre digo o seguinte na nossa instituição de ensino: o quanto a faculdade, a escola médica, coloca a culpa de seus problemas nos alunos é a medida do quão ruim ela é. Perfeito. Porque você tem que saber... Você mudou totalmente a visão. Não, você tem que saber lidar com essa situação. Perfeito. É muito fácil você falar os alunos são desinteressados, os alunos são isso, são aquilo, o aluno foi mal, tem que estudar mais, e não fazer uma autorreflexão, uma autocrítica, de você se perguntar se você está sabendo lidar com essas novas situações, a nova geração. E temos um agravante aí no meio, que nem seria tema para outro podcast. O efeito do Covid então está marcado esse próximo podcast. O impacto do Covid na formação educacional. Hoje já tem vários artigos publicados dizendo do impacto negativo do Covid na formação educacional pré-faculdade e durante a faculdade também. Mas nós temos que discutir uma série de situações assim, os hábitos, o pensamento das novas gerações e tentar solucionar, achar uma maneira de encarar, de lidar com isso aí. Fique, você está falando aqui que os alunos mudam rapidamente e a maioria das faculdades não conseguem se adaptar a essa mudança tão rápida. Eu acredito que não. É isso. O que você vê como principal para uma faculdade, como ferramenta ou uma postura em relação a isso? O que você acha que é fundamental que ela tem que ter? Eu estou perguntando isso para a gente ajudar
quem está hoje na formação médica conseguir entender se ele está numa faculdade que entende isso ou não? O que seria um sinal de que a faculdade entende isso? Olha, primeiro, vamos começar pela matriz curricular. Existem matrizes curriculares que, se você olhar o currículo de hoje e o currículo de 30, 40 anos atrás, é praticamente o mesmo. E, assim, as faculdades ignoram, por exemplo, inteligência artificial, que os alunos já usam a sua revelia. ChatGPT e etc. E companhia limitada. ChatGPT é o irmãozinho mais famoso da turma. Isso. Mas só na área educacional tem centenas de programas à disposição. Na área da saúde, mais ainda. Eu que tento me atualizar diariamente sobre o assunto, eu não dou conta de acompanhar tanta novidade que surge em termos de inteligência artificial na saúde e na educação. Sim, na pesquisa isso aí hoje já é discussões. Então, não tem como a faculdade ignorar o fato. Eu vou dar alguns exemplos de como que a gente está preocupado com certas mudanças, por exemplo, medicina climática. Ora, o que lamentavelmente aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, se tornará, infelizmente, acredita-se, os estudiosos aí do clima, do meio ambiente, acreditam que serão uma ocorrência cada vez mais frequente. O aquecimento global, sabe-se que a consequência será o número de mosquitos, aumento do número de mosquitos. Com isso, a transmissão de doenças, as quais o mosquito é o vetor. Então, aí você existe um mantra que é repetido, mas nem sempre compreendido. A faculdade tem que formar o médico que a sociedade precisa. E aí eu pergunto, a faculdade está formando esse profissional que a sociedade precisa? Ela está formando um profissional, por exemplo, nós sabemos que o maior empregador do Brasil é o SUS. Então, responda para mim, está ou não? Na maioria, não. É difícil eu falar sobre as outras instituições de ensino. Eu falo que na nossa instituição de ensino a gente se preocupa e corre atrás. Se a gente está conseguindo, a gente vai saber na avaliação dos egressos. Você está fazendo sua avaliação. Dos egressos, né? Porque a gente... Mas você tem essa preocupação e você percebe nas outras faculdades essa preocupação ou não? Tem faculdades que se preocupam. Sim. Tem faculdades que acreditam que isso é irrelevante. E ninguém é dono da verdade. Sim. Ninguém é dono da verdade. O que a gente está tentando entender aqui, Tufik, são as tendências. Né? Sim. Ninguém aqui consegue realmente cravar uma afirmativa nem nada. Não. Mas nós estamos procurando as tendências. Essa tendência sua foi a primeira vez que eu vi essa questão, correlacionar essa questão geracional, a velocidade com tem mudança geracional e com a lentidão que as instituições têm, né, e não conseguem adequar isso. Não isso só aí, escolas médicas, sim, tudo. Empresas, hospitais, trustes, todo mundo está apanhando. Eu achei fantástico essa sua percepção, porque realmente aí coloca uma linha de raciocínio em que, na verdade, não é uma questão de querer ou não, é uma dificuldade real que todo mundo vai ter que aprender a enfrentar. A tecnologia você já trouxe, que é uma das ferramentas que podem ajudar aí. E aí, eu queria puxar um pouquinho para o aluno ou quem está entrando. Você vê não que você veja, mas fale do que você pensa, um conselho que você daria para quem quer fazer medicina ou é um estudante de medicina, sabendo desses problemas, para ele vencer isso de uma maneira mais fácil, ou resolver enfrentar essas dificuldades de uma maneira mais fácil e produtiva. Olha, eu sempre falo para os alunos que tem que se diferenciar dois conceitos: o que é velho e o que é antigo. Velho é uma coisa ultrapassada. Antigo é algo que está dando certo há muito tempo.
Ok. Então, você diante de... Hoje você vai nas faculdades, tem uma gama enorme de faculdades assim, com metodologia A, metodologia B, tecnologia A, tecnologia B, tecnologia C, que são ferramentas que com certeza ajudam na evolução do aluno. Mas tem uma coisa que dá certo há muito tempo e não vai mudar por muito tempo. O aluno estudar, sentar, se dedicar, estudar em livros, fazer os resumos, ele se desapegar. Talvez o maior conselho é se desapegar do celular. Existem estudos que eles mediram, olha só, o aluno com o celular, estudando com o celular ao lado, o aluno com o celular num móvel, que não à mesa, mas no mesmo ambiente, e um celular fora do ambiente onde o aluno estava estudando. E houve diferença significativa nas avaliações, privilegiando o grupo de alunos que estava com o celular em outro aposento. Então, se libertar do celular. Acho que assim, o celular... houve uma época que acreditava-se que o celular era um aliado da educação. Hoje eu tenho minhas dúvidas, tá? Ele pode ter algum momento ali que te socorre numa informação muito urgente, mas para estudo ele não vai te resolver o problema. Absolutamente. Eu acho a relação custo-benefício é muito pequena. Então, eu acho assim, se dedicar, ser um aluno que questione de uma forma adequada. Eu tenho uma palavra que eu não gosto muito, qualidade do ensino, que acho que é o termo mais vago que eu já vi na minha vida. Então, quando for fazer uma crítica, e acho que se ele se depara com uma deficiência, ele tem que apontar essa deficiência, mas apontar de uma forma concreta. Olha, não é essa qualidade do ensino está ruim. Isso não quer dizer nada para um gestor. Entendi. Ou ele pode chegar e falar, olha, eu não gostei, não gosto, não estou aprendendo nada, eu estou tendo dificuldades em tal disciplina, em tal área. Então, ser mais objetivo e pontual. Ser mais objetivo, não ser apenas um desabafo. Isso, um desabafo vago. Não, um desabafo vago. Quem tem que resolver o problema não sabe nem por onde começar. E, principalmente, eu acho assim, aproveite todas as oportunidades que a faculdade lhe oferece. Não importa se a faculdade é pequena, se a faculdade é grande, se a faculdade tem grife, se a faculdade não tem grife, porque o maior motor da aprendizagem é o próprio aluno. Então, eu sempre falo, principalmente quando eles vão para o internato, a gente fala, olha, não pense que alguém vai chegar, você quietinho, entrar mudo, sair calado, e alguém vai chegar e falar, venha fazer aqui. Não, você tem que se apresentar, você tem que estar preparado do ponto de vista teórico e técnico para realizar um procedimento, para participar de uma intervenção. Então, você tem que ir atrás do seu aprendizado, obviamente que direcionado pela faculdade. E isso faz parte da figura do médico. Ele tem que ser uma pessoa proativa, que tem compromisso com o resultado. Né? Isso dá certo há muito tempo, isso é antigo. Isso é antigo. Isso é antigo. Agora, achar que as oportunidades vão cair no teu colo, não. Só você se... Como se... Isso é uma verdade antiga também. Né? Sempre antigo, foi assim. Então, assim, tem um ditado do futebol que quem pede a bola e está bem posicionado tem preferência em receber a bola. Perfeito. Né? Então, eu acho que, assim, eu diria isso. Fuja do celular. Excelente. Estude bastante e se apresente. Esteja pronto para a oportunidade. Perfeito. Fique, daria para ficar aqui horas conversando com você. Para a gente seguir no final, eu sempre fiz essa pergunta só para a gente tentar posicionar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Do ponto, você viaja muito, conhece toda a questão da formação médica no mundo.
Ontem, com os cirurgiões daqui, na questão da hérnia, foi mais ou menos um consenso que o Brasil hoje, apesar de todas as disparidades, as desigualdades, etc., nós temos hoje uma cirurgia na hérnia que não deve nada aos grandes centros mundiais e a gente vê que isso é uma mudança dos últimos 40 anos no Brasil. Não era assim e agora é. Concordo. Do ponto de vista da educação médica, como o Brasil está em relação ao mundo? Como que você vê isso? Estamos muito atrás, estamos no nosso próximo, temos vantagens e desvantagens? Um panorama geral do que você vê e comparando o Brasil com o mundo. Olha, essa é uma pergunta esse é um tema que eu tenho me batido há muito tempo na área da educação. A primeira pergunta que você tem que fazer diante desta pergunta, de qual escola médica que nós estamos falando? Ok. De uma federal, de uma estadual, de uma municipal, de uma comunitária, de uma confessional, de uma privada com fim lucrativo ou de uma privada sem fins lucrativos. Aí você pega esses 7 tipos de faculdade e multiplica por 2, porque tem a federal antiga, a federal nova, e assim sucessivamente. Entendi. Então, eu acredito que existem centros formadores no Brasil hoje que estão bem alinhados com as principais tendências do mundo, e tem centros que não, tal qual um serviço de residência, perfeito, tal qual existe uma disparidade, mas nós temos os nossos centros de excelência. Tem, mesmo porque o brasileiro, eu não gosto muito desse conceito, mas o brasileiro se adapta bem. Então, ele consegue trazer tecnologias educacionais e conceitos educacionais do exterior e adaptar bem para a realidade brasileira, porque são estudantes distintos. Sem dúvida. Não se trata de dizer se são melhores ou piores. Acima de tudo, e isso vale para o conflito geracional. Perfeito. Que é uma falha. Uma é pior do que a outra, são distintas. Perfeito. É totalmente diferente. Isso. Não pode comparar, perdoe, abacaxi com banana. Perfeito. Não dá para comparar. Isso. Então, você tem que saber que com abacaxi você vai trabalhar de um jeito, com banana você vai trabalhar de outro jeito. Perfeito. E um outro conceito que eu esqueci de falar. Nós temos nos mesmos ambientes os baby boomers, que é a geração que nasceu no pós-guerra, a geração X, que é até a década de 60, que nasceu na década de 60, até comecinho da década de 70. Temos a geração Y, que é a geração que veio depois, fim da década de 80 e 90. Temos a geração Z, e agora está chegando a geração Alpha. Ou seja, é possível no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, coabitar 6 gerações diferentes. E, aquilo que eu falei, o importante é a instituição saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e procurar fazer o melhor dentro da sua realidade. Perfeito, Tufik. Só te agradecer pela conversa. Nós vamos marcar aquela sobre o Covid, tá? Sim, que vai ser muito interessante. E queria agradecer a todos que nos acompanharam aí. Todas essas conversas e podcasts vão estar nos nossos canais da SBH e aqui do Congresso, também no CBC e na Bariátrica. Fique. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer. Todo meu.